Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 34º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio nós vamos focar ele em 3 partes, sendo uma delas nós vamos revisar tudo que foi feito no nosso mapa, que nós estamos buscando os 200 mil habitantes nessa cidade. Nós vamos depois fazer alguns ajustes que se apresentaram durante o desenvolvimento dessa metrópole aqui, e por último nós vamos distribuir alguns parques pela cidade para gerar recreação para os habitantes e uma valorização do terreno que não foi feito nada em relação a isso até o momento. Então, vindo aqui para o mapa, eu quero começar mostrando o que eu fiz do último episódio para esse, porque o foco aqui é chegar nos 200 mil habitantes. No momento, nós estamos com 156 mil habitantes, já tivemos um aumento considerável do último episódio para esse. Nosso faturamento está em 350 mil, está excelente, só com o aumento da população por enquanto. Nosso dinheiro em caixa está acima dos 200 milhões, melhor do que quando a gente começou a construir essa metrópole. E pode reparar aqui no mapa que várias áreas verdes eu acabei desfazendo para criar construções de residências para conseguir chegar nesses 156 mil. Então, no último episódio nós não tínhamos nada nessa região aqui, não tinha nenhuma construção. Nós temos aqui algumas construções de prédios, eu fiz aqui no canto também algumas construções de média densidade com essas casas aqui mais baixas, fazer uma área toda dela aqui onde gera um grande aumento de população também. Nós adicionamos casas de baixa densidade também um pouco mais acima, comércio, habitação mista na beira da avenida. Completamos um pouco mais essa área aqui com casas. E fizemos a mesma coisa nesse outro lado aqui, aonde nesse canto estava toda uma área verde. Então eu fiz aqui em volta do nosso cemitério e crematório mais uma região de casas de baixa densidade, casas de média densidade aqui também, alta densidade nesse canto. Preenchi um pouco mais para fazer uma ligação dessa parte de cima que eu tinha achado bem estranho ela ficar isolada e fazer como se fizesse tudo parte da mesma cidade. E a mesma coisa aqui, aonde a gente tinha somente o terminal de trem de carga, mexi um pouco na posição das ruas, mas fiz um loteamento aqui de casas, eu coloquei alguns prédios aqui também para aumento de população. O foco sempre foi isso. E vale observar que também vai estar reparando em todas as construções que foram adicionadas, sempre com bastante estacionamento. A minha ideia é tentar minimizar o maior número de carros estacionados nas ruas e caminho de pedestres. Vai ver em todo canto, aqui tem, aqui tem, aqui tem, ali também tem um pouco. Sempre vai notar que tem caminhos de pedestres que eu já comecei a traçar alguma coisa que eu pretendo para que as pessoas tenha mais facilidade em transitar de um lado para o outro. Então a ideia da adição deste canto aqui também e deste daqui também foi que fizesse uma integração melhor e uma conexão melhor aqui com a parte de baixo. Agora está em bem mais cara de uma grande metrópole aqui. Essa área está em aberto, que nós vamos trabalhar um pouquinho nela nesse episódio, mas a minha ideia também é depois colocar casas aqui. Um outro local também que eu adicionei mais casas foi nesse meio. Eu fiz uma área toda cheia de prédios e casas de baixa densidade. Eu fiz aqui no meio uma configuração um pouco diferente. Coloquei um estacionamento e sempre casas de média densidade em volta. Aí ficou um quarteirão dessa forma aqui. Na parte do ônibus também eu mudei um pouco a posição dele. Eu coloquei de uma forma que quando o ônibus chegue aqui, ele já entre como esse daqui entrou para parar na plataforma de embarque e desembarque, e quando ele sair, como tá saindo esse daqui, ele já sai nesse canto. E aí o ônibus, um não atrapalha o outro, quem tá entrando já entra, faz o que precisa fazer, sai desse lado e passa por aqui. E pode ver que é uma estação bem movimentada. Aí ela passa por cima, faz o retorno, também mexi um pouco nessas ruas aqui, com caminhos de pedestres para conectar esse terminal mais fácil com esse lado, com esse lado. Eu fiz um caminho aqui, ó, que ele chega mais fácil nesse canto, mas principalmente desse lado. Então a pessoa que mora nesse canto, que ela quer vir
tanto para o terminal de trem aqui para ir para outra região, quanto ir para a estação de ônibus para ir para outra cidade, ela tem um caminho aqui, ó, que ela faz bem fácil nesse canto. Então a ideia foi traçar esses caminhos para ter as conexões mais fáceis. Depois a gente vai trabalhar em decoração no próximo episódio aqui para deixar esses caminhos mais bonitos, né? E em todo canto que eu vi a possibilidade de adicionar alguma residência, alguma casa, eu adicionei. Na beira da avenida eu coloquei algumas residências. Aqui em volta do hospital também essas construções, se não me engano, não tinha. Eu preenchi mais aqui em cima. Alguns espaços estão em aberto, porque nós vamos trabalhar nesse episódio em parques e tudo mais para valorizar o terreno. Por isso que tem algumas áreas em aberto ainda. Mas aqui a gente pode notar que foi colocado prédios nesse meio que não tinha antes. Aqui nesse canto também, onde só tinha a escola, eu mexi um pouco na rua que tinha aqui, coloquei algumas residências de média densidade para preencher um pouco mais essa área. E nessa parte, acredito que foi esses os pontos que eu fiz de alteração. Vindo aqui para o Distrito 1, eu também adicionei mais casas nessa região, aqui nesse canto onde a gente tinha uma avenida chegando um pouco mais na frente, fazendo a rotatória, eu optei por tirar e fazer algumas ruas aqui para colocar mais prédios de alta densidade, como se fosse uma continuação deste e deste canto aqui. Aqui é uma área que eu posso exemplificar que a quantidade de carros na rua tá bem grande aqui. Eu coloquei alguns estacionamentos, pode ver que todos estão bem lotados, mas mesmo assim ainda tem uma grande quantidade de carros na rua. A minha ideia é transformar tudo isso em estacionamento personalizado. Eu acho que eu vou aproveitar melhor a área e vai diminuir bem a quantidade de carros nas ruas. Mas aí vai entrar o terceiro ponto desse vídeo, que para mim fazer esses estacionamentos personalizados, eu quero primeiro colocar os parques para valorizar esse terreno, e com o espaço que sobra eu vou fazer os estacionamentos aqui nessa área. Eu coloquei esses daqui, mas achei que ficou muito estranho e feio, e aí eu vou fazer algo diferente nessa área. Continuando aqui, este canto que não tinha nada, eu também fiz uma adição de prédios aqui nesse meio, com algumas casas de média densidade em volta da avenida, para começar a preencher esse canto, mas eu acho que aqui vai ser interessante a gente colocar mais algumas coisas antes de colocar mais prédios. Esse canto aqui, como começou a aparecer uma demanda por escritórios, eu fiz aqui o início de uma outra área voltada a escritórios. Como a gente tem nesse canto e nesse canto, a minha ideia é que aqui também seja uma área voltada a escritórios. Então eu coloquei alguns aqui já para começar a gerar esse número de serviços aqui para os habitantes e atender um pouco da demanda, e foi mais isso nessa região. Aqui nesse canto eu não me recordo de ter adicionado nada. Acho que no máximo eu adicionei aqui mais uma garagem de carros para crematório, porque estava tendo bastante solicitação aqui e ainda continua, e é um dos pontos que a gente vai chegar nesse episódio aqui. Vindo mais para esse canto aqui, onde a gente tem os dois pátios de bonde, tem o hub de transporte nessa região, como eu comentei, eu fiz alguns caminhos de pedestres para facilitar o trânsito das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas desembarcam aqui, é um grande volume de pessoas passando por essa área, e aí eu fiz um caminho que ela consiga ir direto lá pro terminal de ônibus. Dessa forma, a pessoa que desce aqui, ela pode ir andando até lá, e anteriormente ela tinha que dar a volta toda pela avenida para chegar naquele ponto. E com essa adição aqui de caminhos de pedestres para chegar naquele ponto, aí eu já adicionei mais algumas outras opções. Por exemplo, a pessoa pode descer aqui e ela venha por aqui para ir lá para o terminal de trens. Ou ela pode passar aqui por cima e vir para essa região. Se ela mora nesse canto aqui e ela quer usar esse bonde, ela pode. É um caminho até que tem um certo uso aqui, porque ela poderia muito bem vir andando, atravessar a rua na faixa de pedestres e chegar aqui. Ela também conseguiria. Mas aqui perceba que é um caminho bem mais rápido dela chegar nesse ponto. Ela só vai precisar atravessar essa parte de pedestres. A mesma coisa eu fiz com uma passarela passando aqui por cima e vindo para esse lado. Aqui tem uma grande concentração de pessoas, cada prédio desse tem 200, tem algum que tem até 300 habitantes. Eu tava dando uma olhada aqui, deve ter uns 4
4.000 habitantes só nessa parte. E para esses 4.000 habitantes que queiram vir até a estação de ônibus, até o trem, ele só com essa passarela ele já consegue chegar facilmente. Antes ele tinha que sair aqui, ou ele pegava um bonde que tem uma parada aqui na frente, ou ele vinha andando tudo isso daqui para depois vir para cá e vem na estação de trem aqui, ou ele continuava por aqui e vinha para a estação de ônibus, ou ele dava a volta lá por aquele lado para chegar aqui. É um caminho bem longo, então essa passarela aqui facilita bem o trânsito das pessoas. Isso é bem importante de estar reparando na cidade. E com isso, vindo mais para esse lado aqui, eu também mexi um pouco aqui na posição dos serviços públicos que tinha aqui, estava bem espalhado. Então a clínica médica que antes estava nesse canto, eu coloquei próximo do cemitério e do crematório, ficou nessa quadra aqui. Aqui nós temos a delegacia de polícia do lado do corpo de bombeiro e a agência do correio. Eu também reposicionei essas instalações aqui, deixando a escola na avenida. Essa escola, por ser uma construção bem grande, eu queria ter tirado ela da avenida aqui, colocado ela de uma outra forma, mas eu não achei opções ainda. A minha ideia é que quando eu for decorar essa parte, talvez eu vou testar alguma coisa com caminhos de pedestres para recuar ela um pouco da avenida e deixar ela um pouco mais afastada, mas são ideias ainda que não tem nada concluído a princípio. Nesse canto aqui também eu reposicionei o jardim de infância aqui, que faz serviço de previdência social no caso. Reposicionei a estação transformadora, tirei da avenida, coloquei mais casas para preencher esse canto aqui. Vindo aqui nessa parte, eu também coloquei algumas residências na beira da avenida agora, com casas atrás. Tem mais prédios nessa região aqui também. Deixei algumas áreas em aberto para decorar e colocar parques, que é o que nós vamos fazer nesse episódio aqui. E chegando por último no distrito 4, aí eu mexi um pouco mais nele. Nessa parte de baixo eu adicionei algumas ruas para colocar mais casas, mais habitações mistas aqui nessa avenida. Chegando nessa parte aqui, eu construí mais alguns acessos de ruas para as avenidas que não tinha antes e refiz a conexão com essa parte aqui. Então, antes, quando essa avenida vinha reta e encontrava com outra avenida aqui, agora nós temos uma grande rotatória e você consegue ir para todas as direções. E se ele quiser também voltar para pegar esse acesso e sair pela rodovia aqui, ele consegue, né? Porque eu não tenho a saída de quem vem desse lado e vai para aquele lado da rodovia. Com isso agora eu tenho essa opção. E aí as avenidas, eu tenho uma avenida que vem reto aqui. Chegando aqui, eu também fiz uma rotatória aqui, ó, onde ele passa em frente à faculdade e volta para a avenida. Eu não fiz a ligação da avenida até aqui, não queria destruir essa parte, mas adicionei algumas habitações de aluguel acessível, como se fosse os dormitórios da faculdade. Tem até a opção aqui de você colocar os dormitórios, mas o benefício que ele traz é aumento de capacidade de estudantes, e eu não preciso desse aumento, eu preciso mais é de população. Então eu tentei simular alguma coisa nessa área aqui. E aí vindo para cá, na beira da avenida, eu coloquei comércios de alta densidade e escritórios. Aqui também são comércios. E fora da avenida eu fiz uns acessos aqui com algumas ruas e adicionei alguns prédios nessa região aqui também. Tentei fazer algum tipo de skyline aqui, mas eu não sou muito bom nisso. Mas aqui nessa parte de cima ficou uma concentração um pouco maior de prédios. E nessa região aqui que está em aberto, como tem uma grande queda aqui, ficou bem ruim de colocar casas aqui. Não deu um resultado bom. Então eu vou fazer mais parques, mais áreas verdes ou até estacionamentos grandes aqui para tirar um pouco desses carros das avenidas e fazer uma decoração um pouco diferente nessa parte aqui. Então essas foram as alterações que eu fiz do último episódio para esse. Agora o foco vai ser resolver alguns problemas que estão aparecendo no nosso mapa e 3 deles estão aqui na tela. A questão de carros funerários, atendimento de ambulância e o lixo. Esses problemas com uma certa frequência e eu quero focar um pouco neles aqui. A questão do
carro funerário, a minha ideia aqui no Distrito 3 é adicionar mais um crematório. Nós temos somente esse crematório aqui para atender todo esse distrito. Eu já adicionei o aumento de capacidade através dessa expansão do refrigerador. Eu já coloquei um incinerador adicional para aumentar a velocidade de cremação dos corpos. Porém, para diminuir a solicitação de carros funerários, a gente precisaria colocar mais garagens. E essa área, ela já está bem completa e eu não pretendo colocar mais carros funerários aqui. Eu quero adicionar um outro crematório numa outra parte do mapa para distribuir melhor os carros. E a minha ideia era colocar um crematório mais isolado nesse canto aqui, para ficar um pouco mais distante desse, deixar esse para atender mais essa parte de cima, colocar um outro aqui para atender mais essa parte de baixo, e estava pensando na possibilidade de colocar um terceiro crematório aqui em cima, que não tenha mesmo essas solicitações de carro com tanta frequência. Eu quero ver se eu consigo eliminar isso. Então eu vou colocar aqui, vou precisar tirar essa rua, e nessa rua sem saída aqui agora, nós vamos colocar um crematório, e eu já quero colocar uma garagem adicional, até duas aqui, sem problema. Vamos colocar o refrigerador e a melhoria de velocidade aqui também, e determinar que esse crematório vai trabalhar somente nesse distrito. E eu vou colocar também nesse distrito de serviço que não tem nada nele, porque às vezes aparece aqui alguma solicitação de carro funerário, tá? Eu já vi aqui, e eu vou deixar esse crematório para atender essa região aqui também. Então com isso a gente já teve um aumento de mais 20 veículos para coletar os corpos aqui. E além desse crematório, como o nosso faturamento está bem alto, eu vou já colocar um terceiro crematório nesse lado da cidade, para também aumentar o número de carros aqui e evitar que comece a aparecer essas solicitações com tanta frequência. Então a minha ideia é usar esse canto um pouco mais isolado aqui e colocar o crematório nessa parte. Então eu coloquei aqui o crematório, eu tirei algumas casas e as ruas que estavam aqui. Eu vou colocar também a expansão do refrigerador e de velocidade, e colocar aqui também mais duas garagens. Então a gente adicionou mais 20 veículos, e eu vou colocar aqui para ele trabalhar só nesse distrito aqui. Com isso, nós temos 20 carros nesse, mais 20 carros nesse, mais 20 carros nesse, e ainda tem mais 15 carros do cemitério. Então nós temos 75 carros para atender essa região, que atualmente está com 57 mil habitantes. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para que pare de aparecer tanto alerta aqui no nosso mapa. Nessa região eu também tenho o mesmo problema. Pode ver que aqui tem uma solicitação e o nosso crematório está concentrado nesse canto aqui. A minha ideia é colocar um crematório nesse canto aqui, que é o espaço que praticamente sobrou, né? Vamos tirar algumas casas de volta aqui. Também adicionar a melhoria do refrigerador, a velocidade, e colocar também mais 10 carros. Então um crematório aqui com 20 carros, e ele vai atender esse distrito 1. Então com isso nós temos 20 carros aqui e 20 carros aqui, e se não me engano tem mais 5 carros nessa instalação, que faz com que tenha 45 carros para atender toda essa região aqui. Nesse distrito 2, eu não estou tendo tanto problema com solicitação de carro funerário. A gente tem aqui um crematório também com 20 carros. Eu vou adicionar as duas melhorias, não está sendo necessário, mas eu vou colocar por uma questão de deixar todos os crematórios iguais. E nessa região eu não pretendo colocar outro crematório. Nessa parte aqui, nós temos também um crematório, porém ele tem somente 15 carros aqui para uso. Eu vou colocar as melhorias aqui nele também, para que ele fique no mesmo padrão dos outros. Podemos manter dessa forma aqui sem uma adição de carros a princípio. Então esse foi o primeiro ponto de solicitação. O segundo ponto que eu quero dar um foco aqui é na questão do atendimento de ambulâncias. Nesse distrito 3, nós temos somente um hospital aqui embaixo, nós temos uma clínica aqui em cima, porém esse lado não tem nenhum atendimento de saúde. E aqui embaixo também, eu acho que a gente poderia colocar alguma coisa para atendimento da saúde. A minha ideia é distribuir uma clínica médica nessa parte de baixo aqui do mapa. Eu estava pensando até em tirar algumas casas aqui, por exemplo,
e colocar uma clínica médica nessa região. Nesse canto aqui seria uma boa opção, que ela fica próximo da avenida, tem um ponto de bonde aqui que pode facilitar as pessoas chegarem nessa área. Nós podemos inclusive fazer uma adição de um terminal de ambulância para aumentar o número de veículos, e se precisar atender mais pacientes, a gente ainda tem uma opção de adicionar uma expansão. Então esse canto aqui eu vou separar ele para essas ambulâncias. Vamos colocar que ela vai trabalhar também só nesse distrito 3, e eu quero também colocar outras duas clínicas pequenas para melhorar a agilidade do atendimento. Colocar uma clínica pequena aqui em cima, é onde eu estava considerando. Vamos colocar que ela também vai atender só o distrito 3, pensando numa agilidade mais nessa região aqui, e colocar uma segunda clínica pequena nesse canto aqui também. E aí eu vou usar próximo aqui do crematório mesmo, para que tenha um atendimento mais desse lado aqui. E vamos colocar também para o distrito 3. Então na parte de clínica médica foi isso. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5 clínica médica para esse distrito 5, um pouco mais distribuídas para que a ambulância chegue mais rápido à solicitação e o atendimento médico. E aqui nessa parte de cima a gente também precisa melhorar um pouco mais. Nós temos só uma clínica médica nesse canto aqui, e ela está muito distante dessa área, por exemplo. Então está demorando para o carro sair daqui e chegar aqui. E ela está demorando não por uma questão de trânsito, tá? O nosso trânsito está fluindo bem. Eu não lembro de ver um engarrafamento aqui nas nossas vias, mas é mais por uma questão de distância mesmo. Ela demora para chegar aqui. Se a gente for ver, a ambulância já foi enviada, ela está a caminho, só que ela está demorando para chegar e o alerta fica por muito tempo. Então eu quero colocar uma clínica nesse canto aqui também, e aí eu vou usar essa parte que nós colocamos aqui, o atendimento funerário. Eu vou colocar aqui uma clínica pequena mesmo, nesse canto. Colocar para ela trabalhar somente nesse distrito aqui. E agora eu tenho uma clínica de saúde para atender mais esse meio aqui. E aí ela consegue sair desse canto e um pouco mais fácil para essa parte. Ela pode vir aqui por dentro até essa parte. Vamos verificar como que vai ficar essa questão aqui da clínica médica e do atendimento de saúde, se vai diminuir um pouco as solicitações aqui que estão aparecendo com tanta frequência. Nesse distrito 2, nós temos aqui uma clínica que ela está até bem posicionada, bem no meio do distrito aqui, ela está próxima onde a gente tem uma grande concentração de pessoas, mas se for observar, a cobertura está ficando um pouquinho amarela, e essa clínica ela está com um número de pacientes altos. Eu vou fazer aqui uma expansão de ambulâncias a princípio, para a gente ter mais carros rodando nessa região, e estava pensando na possibilidade de colocar mais um aumento na ala de extensão. Nós temos aqui um espaço até para colocar mais 2 aqui sem problemas. Então aqui eu vou tirar esse caminho de pedestres que está feito aqui, eu vou colocar mais 2 expansões aqui, para que seja uma clínica um pouco maior agora com essas 2 expansões. E agora nós temos uma capacidade de 150 pacientes, nós temos agora 10 veículos para poder rodar nessa região, e acredito que seja um atendimento considerável para essa parte. Eu estava pensando inclusive em colocar uma clínica pequena nessa parte de baixo, que eu acredito que eu vou fazer agora, para melhorar a cobertura. Tá vendo que ela ficou bem mais preenchida, com uma qualidade bem melhor, colocando uma clínica aqui embaixo. E aí com essa clínica também somente para o distrito 2, e ela auxilia essa clínica maior aqui para atendimento da saúde dessa região. Agora, o próximo passo na questão de saúde vai ser nessa parte aqui. Nós temos aqui uma clínica pequena somente nessa parte, nós já estamos com 48 pacientes de uma capacidade de 25, e aqui vai ser bastante importante a gente colocar uma clínica maior. Então eu estava pensando aqui em colocar esse centro médico urbano, ele tem uma capacidade de 500 pacientes de atendimento. A gente pode colocar mais ambulâncias além das 10 que já tem aqui. E como essa área é uma área de grande população, nós já estamos com 11 mil de população nessa área, e ela vai aumentar ainda porque tem bastante espaço em aberto para colocar principalmente prédios.
eu quero colocar esse centro médico urbano para ter um bom atendimento nessa área. E estava até pensando em tentar encaixar ele nesse relevo, que é complicado aqui quando a gente coloca, tá vendo que ele ajusta aqui, mas eu vou deixar ele aqui a princípio e depois na decoração a gente tentar encaixar um pouco melhor essa correção do relevo aqui. Colocar esse centro médico para atender somente esse distrito 4 e com isso a gente melhorar bastante o atendimento médico dessa região. Talvez até tirar essa clínica seja interessante. O segundo ponto, que é a questão do atendimento, já melhorou bastante. Ainda tem uma solicitação aqui, mas a ambulância já foi enviado. Aqui também tem uma solicitação que a ambulância foi enviada. E o terceiro ponto que apareceu aqui é a questão do lixo. Nós temos aqui uma usina de incineração que ela tá com bastante espaço de armazenamento livre. Ela tá processando tudo que ela precisa por mês. Nós temos um centro de reciclagem também que está processando bastante, que está tendo espaço para colocar mais lixo, mas os veículos, os 75 dessa usina, mais os 25 do centro de reciclagem, totalizando 100 veículos, não está dando conta de coletar o lixo daqui. O principal motivo de não dar conta é a questão da distância. Se for olhar aqui no painel de gerenciamento do lixo, a gente pode ver por onde andam os carros de lixo. Esse caminhão de lixo aqui, ele consegue transportar 20 toneladas de lixo. Ele tem que vir até aqui, pegar 20 toneladas e voltar. Aí ele vem até aqui, descarrega as 20 toneladas, volta para cá, pega mais 20, volta. O tempo que ele passa se deslocando de um canto do mapa até o outro que está sendo um problema. E aí, como ele fica bastante tempo na estrada, acaba que o lixo acumula em outros locais. E isso é um problema. Para resolver isso, a gente poderia simplesmente colocar mais uma usina de incineração aqui, colocar o aumento de expansão dos carros de lixo, para a gente ter mais 75 carros e colocar eles para rodarem nessa região. Porém, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eu vou adicionar uma estrutura que eu tinha pensado em colocar ela no futuro, só depois de quando a gente voltar a mexer nas indústrias, que é vindo aqui no painel de desenvolvimento na parte de lixo, nós vamos desbloquear o processamento de resíduos industriais. Vindo aqui na parte do lixo, é essa instalação única, ela é cara, ela é 6 milhões para construir, o que não é um problema para nós, e ela tem uma capacidade de processamento de 50 mil toneladas. É bem maior do que a usina de incineração, que tem a capacidade de processamento de 3 mil toneladas somente. E esse local de processamento de resíduos, ela fala que é uma instalação especializada em coleta e processamento de resíduo tóxico de produção industrial. E além disso, ela tem uma diminuição de 15% na poluição do solo industrial. Eu vou usar essa instalação aqui para ser a coleta de lixo de toda a indústria e vou deixar a usina de incineração somente para as residências. Então eu vou colocar ela nessa parte industrial e o local que eu estava pensando em colocar ela aqui seria algo nesse canto. Eu não queria colocar para cá porque ela tem uma poluição atmosférica e sonora alta, além da poluição do solo, então eu não quero colocar perto de casas, por isso também que eu não vou colocar nesse canto aqui e vou deixar ela mais isolada nessa parte. Então tá aqui a instalação, ela vai ficar bem na entrada do distrito industrial, onde ela tem uma saída fácil tanto para aquele lado, para a indústria, quanto para esse canto aqui e acessar a rodovia com mais facilidade. A princípio, eu não vou determinar nenhum distrito para ela funcionar e ela nem tem essa opção aqui, dando uma olhada, você não tem opção aqui de colocar os distritos que você queira que ela trabalhe. Então, eu vou deixar ela rodando a cidade toda com esses 250 veículos, que é uma quantidade excelente, um processamento de 50 toneladas. Eu acredito que com essa instalação a gente consiga resolver muito do problema de lixo da nossa cidade. Com isso, os 3 principais pontos que eu identifiquei de problema para ser resolvido na nossa cidade, eu já fiz melhorias para que isso seja um ponto superado pelo nosso mapa. Agora tem mais uns pequenos detalhes que a gente pode colocar aqui que vai melhorar também algumas outras condições. A primeira, que como teve o aumento da população, uma coisa que ficou em déficit aqui foi a quantidade de vagas na escola. No distrito 3,
nós temos 14 mil crianças e nós não temos uma capacidade nas escolas fundamentais para atender toda essa quantidade de crianças. Aqui no painel de educação, nós já estamos com 38 mil elegíveis e a capacidade está bem baixa. Pode observar que nesse canto não tem escola, que nesse canto não tem escola. Então eu quero adicionar mais algumas escolas aqui para o aumento de vagas na educação. No distrito 3, essa escola eu tenho 2.000, eu tenho uma outra escola que já vai dar 3.500 vagas. Aqui com essa escola eu tenho 6.000 vagas, tenho uma outra escola aqui com 7.500 vagas e é isso nessa região. Então eu tô com a metade de vagas necessárias para esse distrito. Eu vou começar nessa escola aqui, eu quero colocar essa expansão para ter mais 500 vagas e eu vou colocar 2 edifícios anexos aqui para chegar a 4.000 vagas. Então, dos 7.500 vagas que nós tínhamos, agora nós temos 9.500 vagas. Agora, eu quero colocar algumas escolas fundamental comunitária, que ela tem uma capacidade de 600 habitantes, mas eu quero distribuir um pouco mais de escola nessa região para que as pessoas cheguem mais fácil nela e depois disso eu ver quantas vagas vão faltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero colocar, por exemplo, uma escola aqui em cima com mais 600 vagas, então as pessoas que moram nesse canto tem uma escola mais perto. Vamos colocar uma outra escola, mas nesse canto aqui eu vou utilizar dessa parte para colocar uma escola nesse meio aqui que está perto da avenida também, e vou colocar uma escola mais nessa parte de cima aqui também. Vamos utilizar desse canto aqui para que as pessoas dessa região tenham uma escola um pouco mais perto. Eu vou colocar elas para trabalhar só no distrito 3 e essas escolas aqui eu ainda posso adicionar uma expansão para 750 vagas. Então eu vou colocar isso nas 3 escolas que nós adicionamos. E no total, cada escola tem 750 vagas. Então, com essas 3 escolas, nós já adicionamos mais 2.200 vagas. Com as 9.500 vagas que tinha, nós já estamos com um total de quase 12.000 vagas de escola para essa região. Eu vou deixar o tempo passar um pouco aqui agora e verificar se essas escolas elas vão lotar e a gente precisa colocar mais vagas ainda. No ensino médio, nós também estamos com a escola lotada. E nessa região eu tenho só essa escola do ensino médio. Então eu quero colocar mais uma escola do ensino médio, no caso essa daqui moderna, e estava pensando em adicionar ela nesse canto aqui, para que ela fique perto da avenida, preencha essa parte, atenda essa grande concentração de pessoas aqui e fique mais para esse lado da cidade. E aqui vai ficar para esse lado da cidade. Então eu vou determinar que ela vai trabalhar só nesse distrito aqui mesmo. E com isso a gente tem mais 1.750 vagas. Agora, no distrito 1, nós estamos com quase 25.000 habitantes, tem 6.000 crianças e nós temos uma escola aqui de 1.500 vagas e essa escola de 2.000 vagas. E eu tinha comentado que eu pensava em colocar uma escola mais nesse canto, que é o que eu quero fazer aqui agora. Então, eu vou adicionar uma escola fundamental padrão do jogo nesse canto aqui mesmo, que é onde eu estava pensando em colocar. A gente tem transporte público nessa avenida. Talvez colocar uma parada nesse canto seja bem interessante. Colocar um pouquinho mais no meio, porque tem uma parada aqui e uma parada aqui. Para a pessoa chegar mais fácil, eu já quero colocar a expansão e determinar que ela vai trabalhar aqui no distrito 1. Com isso agora nós temos 5.000 vagas nessa região e eu quero fazer a mesma coisa, que é colocar uma escola fundamental comunitária. Nesse canto eu estava dando uma olhada, colocar já com a expansão também, para que atenda essa população dessa região, né? Então vamos determinar o distrito 1 aqui e melhorar a distribuição de escolas nesse distrito 1. No distrito 2 nós estamos com quase 3.000 crianças e nós temos aqui 1.500 com 2.000 seria 3.500 vagas, então tá atendendo bem. Inclusive essa escola tem bastante vaga em aberto, então a gente não precisa adicionar escolas nessa região. O ensino médio tá com 800 vagas quase completa
Então eu vou adicionar a expansão aqui para aumentar para 1.300 vagas. No Distrito 1, o nosso ensino médio ele já está quase completo, nós temos poucas vagas em aberto e eu já vou fazer aqui a adição de mais uma escola do ensino médio. Vou usar essa municipal mesmo, que tem uma capacidade de 800 estudantes, e colocar ela aqui perto da nova escola do ensino fundamental. Vou colocar essa extensão aqui de parque esportivo nela, que combina bem, e vou determinar que ela vai trabalhar só nesse Distrito 1. Então essa parte aqui em frente a essa grande população que tem aqui vai ficar dedicada às escolas. Já no Distrito 4, a gente também precisa aumentar o número de escolas. O ensino fundamental já está completo e o ensino médio também já está bem completo. Então, eu vou colocar aqui uma escola do ensino fundamental também nessa região, porém, eu vou colocar alguma coisa deste lado aqui e vou preparar esse canto para ser um canto com escolas, ficar dedicado mais a essa parte aqui do que colocar aqui perto, né? Então vamos colocar uma escola fundamental aqui nesse canto, já com as expansões, colocando ela para trabalhar somente nesse Distrito 4. E essa escola do ensino médio tem uma extensão aqui para mais 800 vagas, que ela só aumenta para cima. Então eu posso colocar aqui tranquilamente que nós vamos ter 1.600 vagas disponíveis agora. Então melhora bastante o número de vagas dessa região aqui agora. A faculdade, como sempre, está com bastante vagas em aberto, então não tem por que fazer melhorias nela no momento. Com isso, no painel de educação, agora nós temos 40.000 vagas para 39.000 pessoas. O ensino médio também está bem completo. A faculdade nós temos 5.000, não está atendendo a quantidade de pessoas elegíveis, mas as pessoas não estão indo para a faculdade a princípio. Nós vamos ter que melhorar esse ponto em breve. Um outro ponto que eu quero fazer de alteração aqui também, enquanto estava desenvolvendo essa parte, nós colocamos aqui uma agência de correios pequena. Vou trocar essa agência de correios pequena por uma maior, já que essa área cresceu bastante. Ter uma agência pequena com somente 4 veículos pode ter problema de entrega das mercadorias nessa região. Então eu vou tirar essa agência pequena daqui e vamos colocar uma agência do correio maior nessa área. Inclusive eu vou fazer a extensão da garagem já, para que a gente aumente o número de carros. Estamos com 30 carros aqui, eu acho que vai ajudar bastante a entrega das correspondências. E um outro ponto relacionado a correspondências também é a distribuição das caixas de correio. Eu vou fazer isso em off, tá? Vou distribuir as caixas de correio aqui em off nessa região para completar ela bem, e quando for começar o próximo episódio, aí eu já começo com essas caixas de correios aqui também. Talvez colocar mais uma agência aqui embaixo seja interessante, que tá uma área bem vermelho esse meio, mas eu vou verificar o espaço que vai sobrar após a gente fazer a adição aqui de mais parques nessa região. Um outro ponto que eu quero criar aqui também, quando eu desenvolver esse Distrito 4, eu já atualizei as avenidas para adicionar o trilho de bonde nela. Então nós temos um trilho de bonde que vem daqui, ele passa por essa avenida, depois ele vira aqui, sobe por essa avenida, e quando chega aqui, eu fiz uma conexão dessa linha de bonde com essa linha aqui, que ela vem até essa ponta, depois ela passa reto e vem até essa ponta. Eu pensei a princípio em fazer uma linha de bonde aqui, somente nessa avenida, e uma linha de bonde daqui indo até ali em cima, mas essa linha ficou muito curta. O único motivo para essa linha ter bastante uso seria as pessoas que moram aqui quer vir na faculdade. Eu acredito que não seja um uso muito bom para essa linha. É mais provável que as pessoas daqui, elas queiram, por exemplo, vir até esse hub de transporte, ou as pessoas daqui queiram vir agora para essa escola. Então a minha ideia vai ser criar uma linha somente em toda essa parte. Ela vai sair aqui dessa ponta de cima da avenida, vai descer. Quando chegar aqui, ela vai até o fim e depois ela volta até aqui e volta até o final. O importante é ter uma parada aqui perto
e tem uma parada perto da faculdade, uma parada aqui para atender esse meio, uma parada para atender esse meio aqui, seja bem interessante. Então eu vou criar essa linha de bonde aqui e volto em breve. Então tá feito aqui, a minha linha de bonde ela sai desse ponto e aí a primeira parada é aqui embaixo, onde a gente pode acessar o terminal de ônibus e também a estação de trem. Eu não coloquei uma parada aqui porque ficou muito perto essa dessa daqui e essa daqui também ficou muito perto, então a ideia é que ele desça aqui, depois eu posso trabalhar um pouco no caminho de pedestre para ele chegar mais fácil nessa parte. Uma parada nesse canto para atender este meio, uma parada aqui pensando em atender essa região aqui também. Eu tava vendo aqui fazer um caminho de pedestre aqui seja interessante para pessoa que mora aqui descer aqui, ou quem desça aqui e queira vir na escola, ele pode vir com mais facilidade. Depois disso, ele para aqui nesse meio, onde tem bastante pessoa também. Fiz uma parada em frente ao hospital, acho interessante. Depois do hospital, essa linha vira à direita e para desse lado aqui. Chega ao fim, perto da faculdade. Depois ela volta para aqui novamente. Vem até o fim para captar as pessoas dessa parte. E volta. Aí vai parar no hospital, vai parar aqui, vai parar aqui, vai parar aqui. Parar perto do hub de transporte e termina a linha lá em cima. Um ponto falho que eu vejo aqui nessa linha de bonde é que para passar essa linha de bonde por essa rotatória, que seria interessante, eu ia ter que destruir algumas coisas dessa avenida aqui, principalmente na questão da matemática das faixas. Então eu preciso fazer com um pouco mais de cuidado. E aí a ideia é que esse bonde venha aqui e faça esse contorno. Não está descartada essa opção, mas eu vou ter que mexer bem aqui nessa parte, decorar, talvez desfazer um pouco dessas decorações que estão aqui. Vou pensar num jeito mais fácil de fazer isso provavelmente. E uma outra coisa que eu percebi aqui também, que essa linha, ela podia fazer a volta aqui, né? E aí colocar uma parada bem em frente à faculdade até para atender essa parte aqui, ó. A pessoa não precisar andar daqui até esse ponto. Também é uma coisa que eu posso fazer. E aí vem até aqui. E essa escola, talvez eu vou colocar ela nesse canto, tá? Porque daí ela fica bem no final dessa linha de bonde. São coisas que você acaba percebendo quando vai fazer. E é bom sempre estar observando para tentar melhorar o funcionamento necessário da linha. Aqui tá comentando que não tem nenhum veículo ativo. Eu acredito que aqui nas garagens de bonde estão todo em uso. Então eu vou dar uma verificada nisso daqui. Se tem alguma linha ou um bonde a mais do que precisa. E a gente dedicar alguns bondes nessa parte aqui. Ou no pior dos casos vão ter que adicionar mais garagem de bonde. Aí talvez eu vou usar esse canto aqui. Eu tava dando uma olhada. Colocar um pátio de bonde bem aqui atrás da estação de trem não seja tão problemático. Um último ponto que eu anotei aqui que eu quero fazer também. Que quando a gente fez as rotas de carga interna, principalmente da indústria, para aquele porto de cargas que tem no Distrito 4, quanto para o porto de cargas que tem aqui no Distrito 3, aqui no meio, eu estava observando que um outro problema é que as mercadorias que chegam de navio através da rota que existe aqui no mar, se essa mercadoria quiser vir para essa cidade, ela tem que sair daqui e vir por trem até a indústria. Da indústria tem que fazer uma baldeação entre os pátios de trem aqui e depois o trem que sai daqui distribuir para essas regiões. Eu não consegui identificar o quanto de mercadoria que está chegando aqui está vindo para esse local. Eu não achei como identificar essa parte, mas acho válido a gente criar uma rota de carga do trem sair daqui, passar por este terminal de cargas aqui, passar por aquele terminal de cargas lá em cima e voltar para aquela região. Eu acho que é uma rota bem válida da gente adicionar para que diminua o tempo da mercadoria que chega do porto vir nessa cidade aqui. Eu vou criar essa rota agora, eu vou acompanhar se ela faz sentido mesmo ou não, se ela vai ter um uso ou não, e se ela vir a não ter uso, a gente simplesmente deleta ela depois e descarta. Então eu vou fazer essa rota aqui e volto em breve. Então eu criei a rota aqui que sai do porto, ela
para primeiro nesse terminal de cargas do Distrito 3, depois ela passa no terminal de cargas lá no Distrito 4, ela volta com uma parada aqui no Distrito 3 e depois volta para o porto. Com isso, consigo tirar o material do porto que precisa vir para essa cidade e eu também criei uma rota que movimenta produtos do Distrito 3 para o Distrito 4. Vou acompanhar se ela vai ter uso ou não, como é que vai ser. E caso eu veja que o uso dela está em 0% ou próximo disso, eu posso simplesmente tirar para não sobrecarregar as nossas ferrovias. O terceiro ponto que eu quero trazer para esse episódio, para a gente finalizar ele, é a questão dos parques. Se a gente olhar aqui no painel de lazer, nossa área está toda em vermelha e não tem cobertura nenhuma de parques, não tem atratividades de lazer. Isso gera uma desvalorização do terreno e também diminui a felicidade dos cidadãos. Se você olhar aqui no painel, pode ser que na parte de lazer comece a aparecer um número negativo que faz com que os cidadãos fiquem insatisfeitos ou infelizes em morar na sua cidade. Então, o foco aqui vai ser deixar toda essa área que está em vermelho igual às outras, bem completa e bem verde, para que eles fiquem felizes de estar aqui. E o primeiro tipo de parque que eu quero colocar aqui é o parque que ele traz, além desse lazer, dessa atratividade para o local, para essa valorização do terreno, ele também cumpre uma função dos pedestres passar e andar por ele para chegar de um ponto até o outro. Então, por exemplo, aqui nesse canto eu tenho vários caminhos de pedestres. Eu vou pegar esse como exemplo aqui, por exemplo, tem uma pessoa andando e nós temos na parte aqui de lazer essa pracinha moderna e esse parque linear coberto. São dois tipos de parque que os pedestres conseguem passar por ele para chegar de um lado ao outro. Então a ideia é começar a substituir alguns caminhos de pedestres como esse, nós vamos tirar e colocar, por exemplo, essa pracinha dos dois lados. Isso vai fazer com que as pessoas passem por aqui agora. Tá vendo que o pedestre está vindo andando aqui? Ela supre a necessidade de ter um caminho mais fácil de um ponto a outro e ela também vai gerar um lazer. Então, se eu olhar aqui agora por cima, começou a valorizar um pouco essa área. E a ideia é identificar vários pontos da cidade para trabalhar com essas praças de passagem de pedestre. A gente tem algumas outras opções, por exemplo, eu vou usar esse canto aqui que tem a previdência social e eu posso colocar um parque com passagem bem aqui do lado dele. Agora eu tenho uma opção de caminho de um lado ao outro e se olhar aqui no painel de lazer, houve uma pequena valorização desse terreno. Um outro parque também que a gente pode usar dessa forma é esse parque com cerca viva, por exemplo. Eu quero colocar ele nesse canto aqui. Por exemplo, eu vou deixar ele bem nesse local aqui. Ele preencheu bem essa esquina e as pessoas conseguem acessar daqui para vir para esse lado, por exemplo, não precisa ir andando até aquela parte. E aí talvez a gente tire esse caminho aqui e deixe só esse. É um parque que gera uma valorização do terreno e supre uma necessidade das pessoas andar, como eu já comentei. Então a minha ideia aqui agora é identificar vários pontos que eu posso usar esse tipo de parque e colocar para começar a ter uma certa valorização. Então, se olhar aqui no painel, a gente já tem uma área aqui, uma área aqui e uma área aqui agora. Eu vou identificar os locais que dá para encaixar esse tipo de parque aqui na nossa cidade e ver aonde vai ficar em aberto esse lazer. E aí nós vamos trabalhar com outros tipos de parques depois disso. Então eu vou fazer essa adição aqui e volto em breve. Então, voltando aqui, eu já comecei a colocar alguns parques. Eu foquei mais nesses parques menores de passagem que a gente está utilizando, que é essa pracinha moderna aqui. Então, se a gente olhar no painel de lazer, tem vários pontos agora com parques. Se for dar uma olhada, sempre esses parques aqui para passagem de pedestre, para cumprir a função que eu comentei, tanto de lazer como de deslocamento das pessoas. E adicionando ele já dá uma cobertura um pouco melhor da área.
tem bastante local que dá para adicionar ainda, mas daí eu vou verificando onde mais dá para adicionar e a gente colocar mais pracinhas de passagem. E agora tem alguns outros parques que eu queria colocar. Um deles é que no nosso mapa todo aqui agora a gente não colocou nenhum campo de futebol e eu vou querer colocar ele aqui atrás aqui, ó, bem nesse canto, para ficar atrás da escola como se fizesse parte da escola. Então ele vai ficar a escola aqui, o campo vai estar nessa posição e esse campo ele já dá uma cobertura interessante nesse meio aqui, ó, já deixa bem mais completo. E aí depois eu vou colocar alguns estacionamentos como que fosse as pessoas que tivesse vindo deixar o carro para jogar o futebol, tentar colocar alguma outra construção, parque ou edifício característico também, tentando dedicar um lazer para quem vem jogar bola. E agora nós temos o primeiro campo de futebol no nosso mapa. Alguns outros pontos também que eu quero adicionar algum lazer, começando aqui pela parte de cima, nessa daqui onde eu deixei um quadrado livre, eu vou colocar aqui um parque grande para cachorros. Eu estava dando uma olhada, ele vai encaixar bem nesse local. Então colocar ela nessa região aqui e aí nós melhoramos um pouco a valorização do terreno nessa área. Um outro local que eu também quero colocar um parque é nesse canto aqui. E essa área, a minha ideia é criar um local de esportes nessa região. Então, dando uma olhada na parte dos parques, eu estava vendo de colocar esse pavilhão do Sport Hub aqui, que ele fala que é um destino de esporte e entretenimento ao ar livre, que tem transmissão esportiva e tem alimentação aqui, então é alguma coisa voltada à parte de esportes. A minha ideia é colocar algo na avenida aqui mesmo. E nesse lado aqui, eu quero também adicionar um centro de basquete voltado para a avenida e essa piscina comunitária. Minha ideia é colocar alguma coisa por aqui. E dessa forma a gente tem como se fosse uma área voltada a esportes. Ficou um espaço em aberto aqui que eu até posso adicionar um estacionamento nessa parte para o pessoal parar o carro aqui para usar desse local. Depois a gente pode ou adicionar uns caminhos de pedestres e decorar essa área também. Então ficou uma concentração de esportes nessa região. Com isso, aqui na parte do lazer, se a gente dá uma olhada, já deu uma cobertura maior também nessa área. E o próximo ponto que eu quero colocar é nessa localização aqui que eu deixei em aberto. Minha ideia é colocar uma praça dessa pequena aqui mesmo nesse canto, para que fique bem na curva aqui da avenida principal. Então só vou reposicionar ela um pouco aqui para ficar melhor, mas fica essa praça com os caminhos de pedestre para a pessoa passar de um lado ao outro. Depois a gente preenche a decoração aqui como se tudo fosse uma praça. E aí nessa área aqui também a gente já tem uma melhoria na valorização do lazer e do local de moradia. E da mesma forma que a gente colocou uma praça aqui, eu vou colocar uma praça nesse canto aqui também com a mesma ideia, como se a praça tivesse aqui no meio e as pessoas passassem pelo lado. O conceito aqui é o mesmo, a gente só vai posicionar ela um pouquinho melhor aqui, mas fica dessa forma aqui, uma praça bem em frente à escola, que atrás tem o campo de futebol também. Com isso, a área de lazer também já melhorou um pouco mais. E um outro local agora que eu quero colocar mais lazer aqui também é nessa parte aqui de cima. A minha ideia é usar esse espaço do lado do crematório e colocar um parque aqui também para o pessoal estar utilizando. E esse parque que eu quero colocar aqui seria um parque para cachorros grandes, que ele fica bem certinho nesse local aqui, ó. Ele preenche bem para o pessoal vir brincar com o cachorro, também vai combinar com a área verde que vai estar em volta aqui, e a valorização do terreno melhora bastante naquela região. Agora, o próximo ponto que eu quero colocar de parque vai vir aqui para o Distrito 1. Eu vou colocar aqui dois parques, que é esse complexo divertido Shipper e esse parque de aventuras Shipper. Eu acho que um completa o outro, e deixando um do lado do outro aqui,
a gente pode depois dedicar uma decoração em volta desse parque como se tudo fosse uma coisa só aqui. Então a gente tem dois parques aqui que são bem semelhantes e eu vou focar em fazer isso. Vou usar esses caminhos de pedestres aqui também para fazer ligações, por exemplo, essa saída vir para cá, essa saída a gente pode pensar em passar por baixo e vir para esse lado, essa saída para cá comunicando com esse parque. A gente vai fazer uma decoração depois usando esses dois parques nessa região. Agora, o próximo parque que eu quero colocar aqui vai ser nesse canto, aonde o fim dessa avenida aqui, eu vou prolongar ela um pouco mais aqui até essa parte. E aqui eu quero colocar a primeira atração turística no nosso mapa. E a minha ideia é posicionar esse jardim botânico bem nessa região. E aí ficar nesse canto aqui do mapa. Ter uma visão de quem vem da rodovia, tá vendo ele aqui também. Quem tá passando nessa rodovia também vai ver o jardim botânico ali ao fundo. E depois a gente vai trabalhar um pouco mais nessa decoração. A minha ideia é tentar fazer alguma coisa como se esse labirinto de cerca viva fosse toda essa área. Por isso que eu deixei um espaço grande aqui. Então eu vou decorar essa região baseado nesse jardim botânico. É uma construção bem diferente aqui, vai ficar nesse canto do mapa. Um outro ponto também que eu deixei separado para colocar um parque é bem do lado aqui da estação transformadora. A minha ideia nesse canto é colocar uma pista de skate bem nessa parte e eu vou colocar aqui do lado um estacionamento aqui modesto para quem quiser vir usar a pista de skate, ter o local para deixar o seu carro e vir aproveitar essa pista de skate aqui. Então, dando uma olhada aqui na parte de lazer como ficou agora, a nossa cobertura no Distrito 1 tá bem completa, aquela parte tá faltando um pouco. No Distrito 3 também já tá bem completa. Nestes dois distritos está faltando um pouco, principalmente na parte que tem uma grande concentração de prédios. Aqui também já tem uma grande concentração de prédios, aqui tem e aqui também tem. E isso foi de propósito porque agora, com as áreas melhor definidas, eu vou começar a decorar no meio desses prédios e a minha ideia é usar o mesmo conceito que eu usei lá no Distrito 10. Se a gente vir aqui numa parte de prédios, vai observar que sempre no meio dos prédios tem alguns parques que valorizam esse terreno. Então, quando eu for decorar esses outros prédios aqui que tá faltando decoração no meio deles, eu já vou posicionar mais parques desses pequenos para preencher esse lazer que tá faltando, essa valorização no terreno que tá faltando aqui. E com isso eu acredito que o mapa já vai ficar bem mais completo. Só no Distrito 2 aqui que a gente for dar uma olhada que tá um pouquinho falho, mas eu vou precisar aqui talvez tirar algumas casas, ver alguns caminhos que eu possa adicionar. Vou trabalhar com um pouquinho mais de cuidado aqui. Então, para esse episódio foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, dica, sempre será bem-vindo na parte dos comentários. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!